Olá, eu sou a Monique e esse é o programa Infância em Foco. E hoje eu convidei a Josiane, que é uma mãe atípica, mas eu não vou falar mais nada, eu vou deixar para ela se apresentar, falar sobre a formação dela, sobre o filho. Bom, eu me chamo Josiane Mettler, né? Eu sou mãe do Daniel, do Mário e da Mariane, né? O Daniel, ele tem autismo e sou estudante de Direito, me formo esse ano e também estou trabalhando em um escritório de advocacia com a doutora Samantha Danos, no qual eu trabalho na parte do direito dos autistas. BPC, LOAS, terapias, medicamento, né? Então toda essa parte eu trabalho em conjunto com ela, com a doutora Samantha Danos. E recebi o convite da Monique, né, para esse programa que é muito interessante, que as famílias assistam, porque as informações prestadas sempre em decorrência da infância, né, vão afetar lá a vida adulta delas. Então é muito importante e por isso que eu escolhi me especializar nessa área, por ser uma mãe atípica, né, e saber as lutas que as famílias passam para conseguir as terapias, para conseguirem se manterem bem também, para correrem atrás dos direitos dos seus filhos e a gente poder viver em comunidade uma situação melhor, né? Depois eu vou pedir para te falar um pouquinho mais desse trabalho de assessoria, mas eu queria que tu falasse um pouco sobre o Daniel, né? Como é que foi, com que idade, quantos meses tu percebeu que tinha alguma diferença, algum atraso? O Daniel, eu percebi assim, que ele não falava ainda com 1 ano e meio e que quando a gente chamava ele não respondia. E aí, como era pandemia, né, pensando assim, é por causa da pandemia, né, senão... E porque também Porque daí não vai na escola, não tem interação com exatamente, outras crianças. não convive com outras crianças. E eu percebi também porque eu tenho 2 filhos mais velhos, eu tenho um de 23 e uma de 20. Então eu vi a diferença. Mas aí muita gente fala assim, não deve comparar. Mas quem a mãe sente, né? A mãe sente que tem alguma coisa diferente. E quando ele começou e ele se batia muito no berço, muito no berço. Ele roeu todo o berço, a borda do berço ele roeu todinha. Eu disse, isso não é normal. Uma coisa que eu observei mais tarde, que eu vi até na internet, ele enfileirava todos os brinquedos. Sim, é uma característica. Ele sempre enfileirava os brinquedos. A brincadeira dele era enfileirar os brinquedos, tudo. E não só os brinquedos, tudo que ele via muito parecido. Organizando, né? Ele enfileirava tudo, né? Fazia fila de tudo. Uma vez eu fui com ele na igreja, as cadeiras estavam de um jeito, ele enfileirou tudo de outro jeito. E uma coisa interessante que ele fazia também, e que depois eu vi também que era por conta do autismo, né? Desde bebezinho, no bebê conforto, ele se embalava. Só que era um movimento, como se chama esse movimento? De flapping, né? Isso! Pra se regular, né? Ele mesmo se embalava no bebê conforto e dormia. Até uns conhecidos, né, falaram assim, como ele é esperto, ele se embala. Mas era o filho, porque as outras, desse como o pai que já tinha mais 2 filhos, como que nossos filhos não se deram conta que eles podiam se embalar? Olha a esperteza dele, mas era o Felipe, né? Então, e aí eu perguntei para a professora quando começaram as aulas na escolinha, né, que a gente já tinha essa desconfiança, pedi para ela fazer um parecer para eu levar na pediatra. Os pediatras também, assim, é a pandemia. Eu fui trocando de pediatra até chegar um pediatra que me encaminhou para neurologista, porque eu sabia que tinha alguma coisa que não, né? E quando eu procurei na internet também e vi as características, vai identificando, vai fechando, né? Só que a gente não quer acreditar, né? Mas chega o ponto que tu vê que não tem mais como tapar os olhos, né? A gente já falou sobre isso em outros programas, né? Que é difícil, que tem aquele momento do luto, né? Acho que eu fiquei uns 2 anos no luto.
E daí quem deu o diagnóstico para ele daí? Foi a neurologista. Ele fez que idade? exames, foi com 1 ano e 8 meses, Foi bem em cedo. torno de 1 ano e 8 meses, né? Fizemos aqueles exames, o BERA da audição, fizemos o eletroencefalograma, né? São exames bem cansativos. Que precisa dormir, né? Que precisa dormir. Então, esses exames eu comparo como se fosse outro parto, de tão doído que é, né? Fisicamente e emocionalmente, mentalmente são... A Josi está falando de exames. Esses exames são para descartar outras possibilidades, né? Não existe um exame que diagnostique o autismo, né? Como outras doenças. Eles são para ver se não tem dificuldade de audição, porque tem crianças que não falam por não ouvirem, né? Descartar todas as possibilidades. Isso, para descartar se não é algum problema de neurológico ou de audição. Então, por isso que a neurologista na época pediu, solicitou, né? E aí logo já começamos com as terapias, aí vem as dificuldades, porque é oneroso, é um tratamento oneroso. Então, e como aí eu já fazia estágios nos órgãos públicos, eu já sabia os caminhos, então deu uma agilizada, né? E foi com o que fez que o Daniel evoluísse, assim, a gente vê uma evolução dele. Meu sonho era ouvir ele falar mamãe, mamãe, simplesmente mamãe. E aí umas amigas falavam assim, durante a pandemia, assim, ai, como é que tu trabalha em casa? Minha filha fica batendo na porta, chamando mamãe, 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 mamãe. Eu falo assim, tudo que eu queria era que ele fizesse que ele fizesse isso. Então, quando alguns pais falam, né, assim, não reclamem que falam, porque o sonho de muitos pais é que seus filhos, ouvir a voz dos seus filhos, né? Então, mas é doído, sabe? Todo o início ali é bem doído, é um luto mesmo, né? Não pela negação, assim, eu não tive pela negação do diagnóstico, mas um luto que eu só pensava assim, que podia acontecer coisas horríveis. Qual vai ser o futuro dele, né? E fui procurar. Ele vai falar, não vai falar? Vai falar, não vai falar. Se alguém fizer alguma coisa pra ele, ele não sabe falar, não vai falar. Não sabe se defender. Até que eu fui procurar a terapia também, fui procurar ajuda pra poder estar bem, pra poder ajudá-lo, né? E daí quais as terapias que ele faz agora? Ele faz 3 vezes por semana a fonoaudióloga, né? 3 vezes por semana terapia ocupacional, faz 10 horas de psicologia com a aplicação do método ABA e faz 2 vezes por semana fisioterapia. Essas são as terapias que ele faz hoje. Eu sou suspeita aqui, porque eu sou uma das terapeutas do Daniel, né, do nosso Dani, que a gente chama. Ele vai lá todos os dias. Ou se eu não estou atendendo, eu encontro ele na saída, no corredor, na recepção, e dele, oi tia. Tem dias que ele vai pela manhã, que ele vai pela manhã e pela tarde. E assim, por isso que eu convidei a Josi, porque para as mães verem como se identificarem. É difícil, o começo é difícil, a mãe percebe, a mãe sente, procura ajuda, não acha ajuda, né? Os pediatras dizem que não é nada, encaminham para outro ou não encaminham. Mas a Josi é uma pessoa que conseguiu, ela lutou muito, ela batalhou, ela foi atrás, ela chorou, ela procurou terapia para ela, passou 2 anos em luto, mas ela conseguiu muita coisa, muitas realizações. E o pai dele também, não posso tirar o mérito do pai dele também. O pai dele acompanha, né? É muito importante a família toda construir essa rede de apoio, né? Que a criança precisa. Então o pai dele também, nós nos dividimos para levar nas terapias, né? Em tudo, né? A minha mãe, meus filhos, né? Todo mundo, a escola, a clínica, né? Nós criamos uma rede de apoio muito forte. Eu vou chamar agora o intervalo e depois a gente continua falando sobre o Dani.
Voltamos então aqui com a Josiane Merkler, que é a mãe do Daniel. Nós estávamos falando, né, sobre a família, sobre a importância da família buscar ajuda, como ela falou, não só, eu convidei a Dani, a Josi, a mãe do Dani, porque a gente conversa mais, assim, ela gosta de conversar, ela se sente à vontade de falar dessas experiências dela, mas como ela falou, o pai do Dani também é muito participativo, ele leva sempre, ele conversa, a gente faz reuniões, essa semana ele ainda me chamou, quando é que a gente vai fazer aquela nossa reunião de novo, a mãe, o pai, daí eu disse, não, é agora, logo nos próximos dias eu estou me organizando, porque o Dani eu atendo pela aba, né, e a gente elaborou o plano de ensino, colocou as metas, e daí a gente coloca um prazo, daqui a tantos meses a gente vai rever. E daí quando o Diogo, o pai dele, falou, eu fui olhar lá, tá exatamente na data que a gente precisa rever, daí eu refaço o plano e eu passo para os pais, eles autorizam, eles aprovam o plano e autorizam a aplicação, né? Porque a aba tem essa sistemática. E assim, hoje mesmo a gente estava comentando lá no espaço, assim, as terapeutas, a gente fez uma reuniãozinha, que uma das crianças assim que evoluiu mais no ano passado foi o Daniel, porque ele faz todas, vocês ouviram todas essas terapias, muitas horas, ele vai lá todos os dias, eles fazem maior correria, a Josi organiza uma agenda para saber quem leva na escola, quem busca na escola, tal hora tem que levar para tal terapia, trazer de volta para a escola é muito parceira, também tem esse esquema lá, eles têm tudo anotado, que às 10 horas da segunda-feira o pai vai buscar, daí às 11h30 ele volta. Na terça, tal coisa, tudo organizadinho. A avó também né? ajuda, a avó também, não pode, a tia da van, todo mundo um entra roteiro, uma programação. E assim, ó, o Dani é aquela criança que realizou o nosso sonho de ouvir, de falar, da Josi ouvir mamãe e da gente ouvir tia. Ele começou o ano passado sem falar, ele não falava. Eu já falei no outro programa que era uma criança, mas eu não citei qual era a criança, mas é o Daniel. Ele começou o ano sem falar nada, ele começou a balbuciar, e agora ele fala tia, mamãe, carro, fala até o papai. que não deve, às vezes em casa, isso ele aprende rápido, sim. Escapa um palavrão, sabe, quando tu deixa aqui alguma coisa, e ele, e eles falam, isso não. Eles falam sem saber o que é, né, eles repetem, até comentei um dia com a avó, que é a mãe da Josi, que a gente tem que cuidar muito agora que eles falam o que a gente vai falar, porque eles vão repetir, né? Porque a minha mãe tinha deixado cair alguma coisa, ela falou um palavrão. Aí outro dia ele deixou cair uma coisa e ele falou o mesmo palavrão. Ele achou que é isso que se faz quando cai uma coisa. Tu ouviu o que ele disse? Então te liga, né? Cuida, né? Mas eu comentei com ela. E uma coisa assim, que antes a gente falava com ele, a gente sempre conversou muito com ele, a gente deu as instruções, a gente falou o que a gente... E ele estava ali ouvindo, mas não estava falando. E agora ele fala, ele participa. E daí a gente pergunta, porque daí ele vai, às vezes, em 3 terapias no mesmo dia. Ele vai na fono, vai na TO e vem comigo. Eu sou a terceira. Daí a outra colega traz ele para mim. Eu não sei quem é que trouxe. Daí eu digo, quem te trouxe hoje, Dani? O papai? Que a maioria das vezes é o papai. Daí o primeiro dia que eu perguntei, o papai te trouxe hoje? Não, vovó. Daí eu pensei, tá enganado, né? Ele não sabe. Mas tudo bem. Porque é o pai que traz. Cheguei lá na recepção, era a vovó mesmo lá esperando. E isso, assim, é muito emocionante, né? Sim, e ele tá até expressando sentimentos, assim, diferentes de uns dias pra cá também. Porque ele é muito apegado com a irmã. E a irmã tirou férias e foi pra praia. E eles estavam deitados, ele tava com sono. E eu não sei o que ele fez. Tocou o pé em cima dela, alguma coisa assim, ela xingou ele fez um beicinho e acabou dormindo. E aí ele dormiu, no outro dia ela foi trabalhar e depois foi pra praia sem os dois se verem. E segunda-feira ela ligou várias vezes por ele e ele não quis falar com ela. Ficou sentido. Eles se sentem abandonados. Ele não quis falar com ela. Aí ontem à noite meu filho pegou, ele deu uma volta de carro. E aí conversou com ele, explicou, fala com a Mana tá com saudade de ti. Aí ele conversou um pouco com ela. Eu tenho uma outra criança que é um pouco maior que o Dani, que a mãe ficou doente no ano passado, ela ficou acho que umas 2 semanas no hospital e ele se sentiu abandonado e quando ela ligava para falar com ele, ele se negou a falar com ela, porque ele, tipo assim, minha mãe sumiu, né, não voltou mais. Tem que
Tudo, eu vejo assim pelo Daniel, tudo tem que dar uma explicação a mais. Não adianta só dizer a Amanda tá com saudade, não tem que explicar por que ela tá com saudade, né? Pra ele falar com ela, pra eles irem conversando, que a Amanda vai ficar uns dias lá, depois ela vai voltar. Tudo tem que explicar melhor, porque senão eles ficam sentidos. É uma questão que é difícil também é o luto, né? Eu tenho várias crianças que perderam os avós. O ano passado foram 2, 3. E os pais vinham me pedir ajuda, mas para mim também é difícil. Como explicar, né? Que a pessoa morreu, foi pro céu, virou estrelinha e não vai voltar nunca mais. É bem difícil porque a gente não sabe o que eles estão compreendendo. A gente explica, mas não sabe se eles compreenderam, eles não sabem expressar ainda os seus sentimentos. Eles sentem mais, parece que eles sentem mais, né? Então, eu vejo, pelo menos pelo Daniel, que eu tenho que dar, quando eu e o pai dele nos separamos, aí eu entendi que no meu tempo, quando meus pais se separaram, não se falava nada para as crianças, não se dava explicação nenhuma para os filhos, né? Simplesmente sim, o pai se separaram, o pai vai morar em outra casa. E aí, daí eu conversando com as gurias, com as terapeutas, não, tu tem que explicar para ele, conversar como se tu estivesse falando com um adulto, explicando, né? Então eu explicava assim, olha, o papai, a mamãe, nós vamos morar aqui, o papai vai ter a casa do papai, a casa da mamãe. E aí ele foi compreendendo, foi falando... E ele ficou muito bem. E aí ele ficou bem, não afetou assim o desenvolvimento dele. Graças a Deus, né? Então, e tá tudo certo. Agora eu pedi para te falar um pouquinho sobre o teu trabalho de assessoria, como funciona. Então, por toda a luta que eu fui atrás para conseguir essas terapias para o Daniel, todas que a neurologista indicou, e por eu já ter estudar direito, eu me formo esse ano, já fiz estágios na Defensoria Pública, no Fórum, no Ministério Público, e trabalhei muito com esses tipos de processos. E sei os locais que deve ir, os documentos que deve pedir. Então eu comecei a trabalhar em parceria com a advogada, a doutora Samantha Danos, em que eu trabalho especificamente com os processos de direito das pessoas com autismo ou PCD, né, pessoa com deficiência, a pedido de benefício, que é o BPC-LOAS, o pedido de terapias, de medicamento. Então, por saber o que aquelas famílias estão sentindo, né, eu me vejo muito apta a fazer esse trabalho e vou me especializar, estou me especializando para trabalhar no direito, na advocacia e especialmente nessa área. Então, isso que eu determinei para seguir na área do direito. Porque ninguém melhor do que alguém que passou por isso, ninguém melhor que uma mãe atípica que lutou para conseguir as terapias, né? Para lutar pelos direitos dos autistas. Eu sou secretária também da Associação Ser Autista, que tem em Montenegro também. E ninguém melhor que uma mãe atípica que gosta do que faz, que o meu olho brilha quando eu trabalho com isso. Então, nada melhor que uma mãe atípica para saber o que as famílias passam, as condições das famílias também, o que estão sentindo e correr atrás e lutar junto com eles. Porque assim, a Josi conseguiu todas as terapias, a medicação pelo Ministério Público, com o processo que ela entrou, e ela não paga nada agora pelas terapias. Eu iniciei com um advogado particular. E aí, como é uma amiga minha, né, era uma outra amiga minha, e aí como ela não pôde mais continuar, que ela estava com muita demanda, porque ela fez para mim por amizade, né, aí eu passei para a Defensoria Pública. E aí, só que daí quando a Defensoria Pública começou a demorar demais, aí eu procurei a minha amiga também, que é a doutora Samantha Danos, e ela que está dando andamento em todos os processos agora do Daniel. Porque a gente sabe que eles precisam de muitas terapias para ter essa evolução que o Dani teve. Ele começou o ano sem falar e terminou o ano falando. Foi incrível, mas porque ele tem essas terapias todos os dias, porque não adianta fazer uma de cada terapia, porque vai demorar muito, o tempo é precioso nessa faixa etária, né? E aí, como eu tive a experiência da minha filha do meio, que eu lembro na época, ela tinha 3 anos e ela era meio vesga. E quando eu levei no oftalmo, né,
e que ele falou que ela tinha que usar óculos, e quando ela colocou o óculos, que eu vi que era um fundo de garrafa, e que ele me falou assim, olha, ela tem que fazer esse tratamento, esse tapa-olho até os 7 anos de idade, senão não vai corrigir. Então, eu linkei isso com o caso do autismo, né? Sim. Porque Não tem perder tempo, não né? perder tempo, correr atrás, não perder tempo. Não, a gente não pode, as famílias não podem ficar numa fila de espera, anos numa fila de espera, como eu já vi assim, famílias 2 anos, 1 ano numa fila de espera, não pode, tem que estar todo mês correndo atrás, tô na fila de espera, como é que tá a situação das vagas aí? Sabe, se não tem retorno. Não pode se acomodar, né? Se Tem não que ir tiver atrás. retorno, assim, logo, não deixa passar 1 ano, 2 anos, já procura um advogado ou defensoria pública, né, pra correr atrás, porque o tempo voa. Porque a gente sabe que é muito caro o tratamento, a gente sabe que é, mas eles precisam e eles têm direito a esse tratamento, né? Hoje, se eu fosse pagar as terapias do Daniel, sairia em torno de 11.200 por mês. Então, pessoal, correm atrás, não deixa o tempo passar. Porque depois, o que a gente vai fazer na vida adulta se eles não tiverem independência, né? Como nós, como pais, mães, família, vamos ficar tranquilos, né? Porque a gente sabe que a criança que pode ser nível 3 de suporte, com as terapias ele pode ir para nível 1 e ele ficar muito independente, trabalhar, estudar, fazer tudo o que ele quiser, né? Exatamente. Eles têm muito potencial. Então eu quero agradecer muito a presença da Josi. Eu que agradeço. E convidar vocês para continuarem acompanhando o nosso programa, que nós vamos ter muitos assuntos interessantes. E até a próxima. Eu quero deixar minha rede social, o pessoal seguir meu trabalho, Josiane Metler. Então lá eu dou dicas, então o pessoal tem mais informação, também me segue lá. Boa noite. Boa noite.